Diário do Noroeste, contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Hoje nós recebemos o engenheiro civil Joel Krieger, que militou e milita na atividade classista e que agora parte para novos desafios e vem falar conosco aqui em Paranavaí um pouco dessa atividade e também a sua impressão sobre o ano, as especificidades das eleições 2022. Enfim, recebemos o Joel e mais as pessoas que o acompanham nesta tarde. Joel, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Obrigado, sempre é um prazer a gente estar dialogando com amigos, podendo discutir os interesses do nosso estado, do nosso Paraná, os interesses do Brasil e falar daquilo que a gente mais gosta, que é de engenharia, que é de agronomia, né, que as atividades técnicas que tanto criam riqueza para o nosso Paraná e para o nosso Brasil. Vamos falar então um pouco da trajetória profissional inicialmente. Eu sou Joel Krieger, nascido em Curitiba, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná, tenho mestrado na área de educação, também sou especialista em gestão técnica do meio urbano. Na atividade profissional, muitos anos da minha atividade profissional eu trabalhei na Prefeitura de Curitiba. Eu ocupei vários cargos, várias funções na Prefeitura de Curitiba, principalmente na área de trânsito, transporte, mobilidade urbana, que é a minha atividade mais específica dentro da engenharia civil. Também atuei em algumas empresas privadas aí do setor. Em paralelo, uma outra atividade muito bacana que eu estou atuando até hoje, eu sou professor universitário há 37 anos, estamos aí em atividade na universidade, né? E junto com essa atividade, eu sempre estive muito envolvido com as atividades associativas e com as atividades classistas. Fui presidente da Associação dos Professores da Universidade, fui fundador e primeiro presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Prefeitura de Curitiba, né? Sou associado de várias entidades aqui do nosso estado, tive o privilégio de ser conselheiro e depois eleito pelos profissionais aqui do Paraná para a presidência do CREA do Paraná, do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Exerci 2 mandatos, de 2012 até 2017, e depois, eleito pelos profissionais do Brasil todo, fui eleito presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, daí atuando em Brasília, mas na dimensão nacional, e fui reeleito em 2020, um segundo mandato, né? Nesse momento licenciado por conta de novos projetos que nós estamos iniciando aqui no estado do Paraná. Então, isso é um pouquinho da trajetória aí pessoal e profissional aí do Joel. Perfeito. A engenharia, seja agronômica ou a engenharia civil, são setores muito específicos, fala para um público, embora a sua repercussão seja geral. Qualquer cidadão, em algum momento, tem alguma relação com a engenharia. Eu queria que o senhor colocasse isso para a comunidade, a importância, inclusive, da fiscalização, porque nas tragédias a engenharia está sempre em foco. Quando a gente fala de engenharia, quando fala de agronomia, a gente pensa mais das clássicas, digamos assim, e você citou a engenharia civil. Eu vou citar uma outra modalidade de engenharia e trazer para a época da pandemia. Na época da pandemia, a gente deve muito, e temos essa gratidão, a todos os profissionais das áreas médicas, né? Os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, que fizeram um brilhante trabalho. Isso é fato, tem o nosso reconhecimento. Mas junto com eles estavam os engenheiros, porque para manter um hospital, para aqueles equipamentos médicos de UTI, os exames de laboratório que estavam sendo feitos, você precisa da engenharia. Tem a engenharia clínica, né? Tem a engenharia biomédica. Você precisa trabalhar com a parte ambiental, com os resíduos hospitalares para não poluir o meio ambiente. Então você tem a engenharia ambiental. Você, na época da pandemia, ficou tão evidente a segurança no trabalho para que o profissional de saúde não fosse infectado. Isso é engenharia de segurança do trabalho. Tivemos que construir hospitais de campanha de maneira emergencial,
né? Alguns temporários, outros até ficaram em definitivo, ampliações. Isso foi feito daí pela engenharia civil. Na época da pandemia, qual que era a maior preocupação das pessoas? A qualidade do ar. Os ambientes de ar-condicionado, os ambientes de hospitais, os centros cirúrgicos têm que ter uma qualidade muito grande, um controle muito grande. Engenharia mecânica. Então, nós temos na área médica uma série de atividades importantes que sai daquela atividade clássica que você olha, engenharia ou engenheiro civil, construindo casa, construindo prédio, que também é uma atividade, lógico, importantíssima, né? Então, isso é muito importante para as pessoas também terem esse conhecimento que a engenharia está em N atividades, né? Quando nós falamos dos alimentos, você falou da engenharia agronômica, né? Todo esse cuidado com a segurança alimentar, para que o alimento que chegue tenha não só a quantidade, todos receberem o alimento, mas a qualidade do alimento, para que a pessoa que está usufruindo daquele alimento tenha qualidade. Então, as nossas profissões, elas estão na realidade envolvidas no dia a dia de todas as pessoas. Às vezes as pessoas não têm a noção, né, de que aquilo é uma atividade de engenharia, mas ela é fundamental. Se eu trouxer um pouco para a minha área de atuação profissional da mobilidade urbana, a manutenção de semáforos nas cidades, a sinalização das vias, né, o transporte coletivo, temos alguns problemas aqui em Paranavaí, principalmente na região de transporte coletivo, e isso também é engenharia. Então, na realidade, as nossas profissões têm um apelo, uma pegada de interesse social e humano muito grande. E todas as pessoas, de uma ou de outra forma, acabam sendo impactadas, né, positivamente pelas nossas atividades. E quais são esses problemas de transporte coletivo, já que o senhor falou de um tema que é tão caro e sensível à população de qualquer cidade? A gente quando fala de mobilidade urbana e fala de trânsito, de transporte coletivo, no trânsito nós temos dois problemas que têm que ser enfrentados. Um é a segurança do trânsito, que as pessoas não fiquem feridas, não venham a morrer, proteger as pessoas que estão nos veículos, proteger os pedestres, proteger as crianças, os idosos, né, que às vezes têm uma dificuldade de atravessar a rua e precisam um tempo com segurança para atravessar. Então essa questão da segurança do trânsito, o respeito à vida, né? Quem trabalha com engenharia de tráfego, quem trabalha com segurança de trânsito, você trabalha com a vida das pessoas, né? Então esse é um aspecto importante e que com certeza em Paranavaí, na região, é uma preocupação. Talvez não seja uma preocupação tão grande aqui a questão dos congestionamentos, pelo tamanho da cidade, né? Então, às vezes, o congestionamento não é um problema principal, né? Até eu sempre brinco que, às vezes, noção de congestionamento é relativo. Porque, às vezes, está numa cidade pequena e as pessoas falam, não, porque está tendo um congestionamento para eu chegar na minha casa. É 2 minutos. Sim. Que ele fica mais. Se você está numa cidade de São Paulo, um congestionamento é 2 horas a mais. Então, a ordem de grandeza às vezes é diferente. Mas é a percepção das pessoas legítima, né? E quando você fala do transporte coletivo, do ônibus, né, indo bem no popular, qual que é a preocupação das pessoas? O primeiro, mais imediato, o valor da passagem de ônibus. As pessoas precisam se deslocar e às vezes elas não têm uma capacidade financeira para poder pagar aquela passagem de ônibus. E é um direito dela. E ela necessita do ônibus para ir no posto de saúde, ela necessita do ônibus para o filho ir para a escola, ela necessita do ônibus para ir ao supermercado, para ir trabalhar, né? Para ir estudar. Então, para fazer as suas atividades, ela precisa do ônibus e tem que pagar uma tarifa. Por isso é tão importante a gente conversar sempre e ter um trabalho técnico para você ter uma tarifa justa de um lado, mas que a população possa pagar. Até eventualmente discutir subsídios de alguma forma para viabilizar de maneira social para todos, né? Se a gente pega até em outros países, até em países europeus, tem muitas cidades que oferecem um ônibus gratuito para todo mundo. O próprio poder público, junto com o comércio, junto com a indústria, faz uma cotização e pagam
todo o custo do transporte, porque é o interesse da sociedade. E você trazer as pessoas para os ônibus e ter um serviço de qualidade, as pessoas deixam os carros em casa. Aí você não polui a cidade, você não tem problema de congestionamento, você não tem problema de estacionamento, né? Que talvez para cidades menores ou do porte de Paranavaí não seja um problema tão forte, mas se você já pega cidades como Curitiba, como São Paulo, é muito crítico. Daí você investe bilhões em sistema de metrô, em outros sistemas, né? Por quê? Porque a cidade está extremamente congestionada. Então esses são alguns dos problemas que nós temos direto ligado à engenharia, né? Mas temos no transporte, você perguntou alguns problemas do transporte coletivo, outros problemas que não são diretos à engenharia, né? Às vezes a dificuldade da mulher utilizar o ônibus e não ser assediada no ônibus, né? Às vezes um ônibus mais lotado, né? Situações de assédio, principalmente sexual, que às vezes ocorrem no transporte coletivo, isso é um outro problema que nós temos, sério. Às vezes problemas de roubos nos ônibus, né? O famoso roubo de uma carteira, de uma bolsa no ônibus. Então são problemas que a população enfrenta e que nós, da engenharia, podemos contribuir de maneira direta ou indireta para melhorar essas condições e melhorar a qualidade de vida, né, de toda a população, de todos. Nós temos recebido com alguma frequência, o Diário do Noroeste, o material de divulgação das fiscalizações. Fiscalização, ela para a comunidade geralmente tem uma visão negativa, porém nós sabemos que ela é fundamental no aspecto segurança e na proteção dessa própria sociedade. Como divulgar isso para as pessoas entenderem que os órgãos de classe e até os órgãos públicos são aliados nessa questão e não necessariamente um adversário, vamos dizer assim? Esse é um tema assim, sempre bem delicado e polêmico, e você tem toda a razão quando você diz que as pessoas não gostam de ser fiscalizadas. Seja em qual área que for, quando fala que tem uma fiscalização, ele sempre é o adversário, ele é o inimigo, né? Então, se você tem uma fiscalização do Conselho de Classe, de Engenharia, as pessoas acham que está tirando o direito dela a construir. Você tem uma fiscalização de trânsito, você tem um radar ali móvel instalado, você tem uma fiscalização de trânsito com bafômetro, por exemplo, para verificar a questão do álcool aí nas pessoas, ninguém gosta. Tanto que tem uma fiscalização de trânsito, às vezes até tem grupo de aplicativo para dizer aonde que está a fiscalização, isso ocorre. O fato é, ninguém gosta de ser fiscalizado, mas nós temos que ter um outro olhar, porque se tem uma fiscalização de trânsito que está controlando a velocidade, é para a segurança de todos. Se tem uma fiscalização de trânsito que está procurando evitar que pessoas que tenham bebido estejam dirigindo, é para proteger a vida das pessoas. Se o Conselho de Classe, se o CREA, faz uma fiscalização numa feira agropecuária, como nós temos aqui, maravilhosas feiras que ocorrem aqui em Paranavaí, toda a região aqui de Paranavaí, você está preocupado com uma instalação elétrica temporária, às vezes lá na feira, para que alguém não acabe levando um choque e de repente vira óbito. Se você fiscaliza um parquinho de diversões que está instalado na feira, você não quer que uma pessoa que está se divertindo com o seu filho numa roda gigante venha a cair por um acidente. Porque na hora que acontece o acidente, que tenha ferido ou tenha óbito, a primeira pergunta é: mas ninguém fiscalizou? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Mas quando você vai fazer uma fiscalização preventiva para garantir a segurança, as pessoas ficam um pouco incomodadas com essa fiscalização. Quando se fiscaliza um exercício profissional para que só pessoas que tenham conhecimento técnico, um engenheiro civil, por exemplo, possa construir um prédio, é para garantir que a pessoa que vai comprar aquele prédio tenha qualidade na obra, que funcione tudo adequadamente e, principalmente, que aquele prédio não vá cair. Então, essa fiscalização
dos órgãos de classe, como todas as fiscalizações, nós temos que ver como algo positivo para a sociedade, que está se protegendo o direito de todos e olhar então de maneira positiva. Mas ainda, infelizmente, no senso comum, fiscalizar, as pessoas têm uma reação negativa sobre isso. Falando agora de eleições 2022, queria que o senhor se apresentasse agora, sim, partindo já para as eleições, e quais as razões de participar desse pleito? Nós estamos colocando uma pré-candidatura a deputado federal. Nós somos filiados no Partido Republicanos, então vamos agora apresentar essa pré-candidatura na nossa convenção partidária, aí deve ocorrer no final do mês, né, de julho, e aí sim, se formos aprovados nessa convenção partidária, nós trabalhamos aí na sequência das eleições até o dia 2 de outubro. Por que nós colocamos essa pré-candidatura a deputado federal? Nós entendemos que as áreas técnicas, né, as nossas profissões, da qual eu tenho uma trajetória muito bacana aí ao longo da minha vida profissional, ela está muito próximo dos problemas do dia a dia da população. Se vocês aqui no diário fossem fazer uma consulta, uma pesquisa com a população, qual é o problema do seu bairro? Ia aparecer problema talvez de inundação, problema de pavimentação da via, problema de iluminação pública, problema de meio ambiente, problema de ônibus, né? Inúmeros problemas que iriam aparecer no dia a dia e que têm uma relação direta com as nossas profissões. Então, o que nós queremos? Colocar esse conhecimento técnico que a gente já aprendeu com o conhecimento ao longo da nossa trajetória e a experiência, colocar a serviço da população, para que as discussões técnicas, as discussões de infraestrutura, dos problemas da cidade, das questões do campo, possam ter um olhar mais especializado, um olhar mais técnico, mas sempre com a sensibilidade social, com a sensibilidade da comunidade, com a sensibilidade do cidadão, principalmente daquele que mais necessita de serviços de qualidade, sejam serviços públicos, sejam serviços privados, para que a gente possa unir, então, o conhecimento técnico e possa unir essa sensibilidade social. Essa foi a grande motivação de atender a população do nosso querido Paraná, de atender a população do nosso estado, de nós colocarmos essa pré-candidatura a deputado federal pelo Partido Republicanos. Na sua apresentação, o senhor falou de uma carreira que nós podemos avaliar consolidada. E, de repente, o processo eleitoral é algo totalmente, não sei se adverso, mas bem difícil, vamos dizer assim. Como o senhor imagina que seja pedir voto lá na prática, eu digo, na rua, de encontrar o eleitor e dizer, olha, nós estamos apresentando isso por causa disso. Como é que o senhor imagina esse desafio de ir para a prática ali na rua, de pedir um voto de cada vez para o eleitor? Nós estamos numa fase da campanha que é a pré-campanha. Então, nesse momento, a gente não está fazendo essa ação, né, da abordagem do eleitor, de pedir o voto. Isso vai ocorrer, né, de acordo com o calendário eleitoral, um pouco mais à frente, lá na segunda quinzena de agosto, ao longo do mês de setembro. Mas eu sempre comparo essa necessidade, como profissional de engenharia, a mesma situação que nós temos num canteiro de obras, quando nós estamos trabalhando com profissionais de diversas áreas, né, com o pedreiro, com o carpinteiro, né, com o mestre de obras. Você tem que conversar, você tem que dialogar. Você traz, às vezes, um conhecimento, uma experiência de um lado, mas aquela outra pessoa, ela traz um conhecimento, uma experiência de um outro lado. E você unir essas duas frentes, essas duas correntes, para você pensar o que é melhor. Então, acho que uma abordagem mais humana, uma abordagem mais social, é o que a gente vai fazer quando chegar o momento certo, lá à frente, né, dessa abordagem eleitoral. O Paraná é o quarto estado em termos de arrecadação para a União e figura ali entre os 10 que recebem uma contrapartida
vamos dizer assim, proporcional. Haveria uma desproporção, portanto, se o quarto para chegar em 10º. É uma falha da bancada? É um problema de articulação ou um problema de representatividade? Eu acho que esse pacto federativo, né, nós temos que fazer uma rediscussão, né, talvez achar um equilíbrio maior, um outro ponto de equilíbrio, né, mas nós temos que pensar o Brasil como um todo também, porque nós temos regiões, né, como o Paraná, como o sul do Brasil, que têm uma capacidade de geração de riqueza, né, de desenvolvimento muito grande. E nós temos outras regiões do país que ainda carecem de infraestrutura, carecem de uma rede de energia, carecem de instalação de indústrias ou de atividades econômicas como o turismo que possam gerar riqueza. Então acho que tem que ser uma discussão mais ampla, não uma discussão apenas de repartição de tributos, né? Tem que ser uma discussão do desenvolvimento nacional e nós temos que pensar num plano de desenvolvimento nacional para todas as 27 unidades da federação. Nós temos que ter um projeto de nação. Qual é o projeto de nação? Como é que o Brasil vai se tornar um país desenvolvido e que se torne um dos grandes protagonistas, um dos grandes atores nesse cenário internacional, seja na área econômica, seja na área política, seja na área de cultura, seja na área do esporte. Mas nós temos que pensar o Brasil como um todo. Então, podemos fazer e deve ser repactuado essa questão tributária, entendo que tem espaço para isso, porém tem que ser feita uma discussão mais ampla, né? E nesse sentido que colocamos essa pré-candidatura para que, se tivermos sucesso lá à frente, né, em 2 de outubro, a gente possa atuar na Câmara dos Deputados para fazer esse projeto de nação, essa rediscussão desse pacto federativo. Isso que o senhor está dizendo nos remete a uma outra questão ainda mais profunda, que é o debate da função do legislador, porque na campanha se vende muito o deputado fazedor. Passa por aí? Eu vejo assim, o perfil da nossa pré-candidatura, o perfil que nós vamos colocar aí no momento oportuno à sociedade paranaense, é um perfil que quer unir a necessidade legítima, normal da população por saúde, por educação, por habitação, por transportes, com um conhecimento técnico, né? Unir essas duas vertentes para entregar algo com uma outra qualidade, com outro olhar, né? Essa proposta que nós estamos colocando, né, nesta pré-candidatura, para não ficarmos no lugar comum de apenas discutir a redistribuição, por exemplo, de impostos, de tributos, né? A própria questão tributária, a gente sempre coloca assim, o problema não é quanto que você paga de imposto. O problema sempre é o que você recebe em troca daquele imposto. Porque se você paga um percentual maior, mas você recebe um sistema público de saúde com qualidade, você tem um sistema de educação público com qualidade, né? Então está tendo um resultado adequado daquele imposto que você paga. Agora, se você tem um recolhimento de imposto e ainda precisa ter um plano privado de saúde, ainda precisa ter uma escola particular ou ter uma segurança privada, muitas vezes, o que é a segurança privada? Você contrata o vigia, você instala um monte de câmaras, então isso é uma segurança privada que está sendo ali colocada. Então, a discussão ela não é apenas o que você recolhe, mas o que você recebe em contrapartida, né? E de que maneira que pode ser feito mais justo essa tributação, né? Para que quem tem mais condições possa pagar um pouco mais, quem tem menos condições possa ser aliviado na carga tributária. Por exemplo, os aposentados, né, de maneira geral. Nós temos um carinho muito grande com os idosos do nosso Paraná. Por quê? Eles chegam no final da sua vida, às vezes a sua aposentadoria, ela mal cobre o seu plano de saúde e os seus remédios, mas o restante que ele precisa de recurso.
né? E às vezes ele está pagando, fazendo um recolhimento mensal do imposto de renda. Então talvez isso tenha que ser rediscutido para que você já possa deixar na própria população, né, esse recurso e não onerar, né, essa população que às vezes não tem uma condição saudável na sua velhice e na sua terceira idade. Então acho isso que precisa ser rediscutido, mas de maneira mais ampla, como um projeto de nação. Voltando aqui para o Noroeste, tratando de uma questão novamente prática, Paranavaí e essa nossa região tem o desafio colocado da duplicação da BR-376 até o Mato Grosso do Sul, ou melhor, até o rio, os rios, né? E a realização da interligação com o Mato Grosso do Sul via ponte. Fala-se em R$1 bilhão. E aí, aproveitando as características aqui do pré-candidato e do engenheiro, como o senhor vê isso? É um sonho possível? É factível, até ambientalmente, socialmente? Enfim, é uma bandeira que o senhor, como pré-candidato, pode abraçar? Essa questão da infraestrutura de todo o Paraná, tanto rodoviária, como ferroviária, como aérea, né, os nossos aeroportos e linhas, é algo que sempre vai ter uma atenção especial da nossa parte. E objetivamente da tua pergunta, a duplicação dessa rodovia, como de outras rodovias do estado, e a ligação com Mato Grosso do Sul são viáveis, é possível, né? Na repactuação do pedágio, que em algum momento provavelmente vai retornar ao pedágio, porque a capacidade de investimento dos governos é limitada, então você tem que talvez ter essa cobrança de pedágio, mas não é muito razoável você cobrar pedágio de uma pista simples. Então, já que vai ter o pedágio, pelo menos tem que ter o compromisso, né, numa linha do tempo, claro, em que período que vai ter a duplicação dos diversos trechos, questão de rodovia de pista simples. E a ligação com o Mato Grosso do Sul, ela é importante, né, porque como fronteira agrícola, Paraná e Mato Grosso do Sul estão interligados, né, e quanto mais ligações fáceis que a gente possa ter, facilita tanto para que cargas do Mato Grosso do Sul possam transitar pelo Paraná até Paranaguá e vice-versa, e principalmente as trocas comerciais, né, entre Paraná e Mato Grosso do Sul. E um outro aspecto que uma rede rodoviária melhor aqui na região noroeste, uma integração melhor com o Mato Grosso do Sul, com o Paraguai, né, para incentivar o turismo. Tem um potencial turístico, todo o Paraná e aqui na região noroeste também, muito grande. Gera riqueza, gera emprego, preserva o meio ambiente, né? Então é importantíssimo o turismo. Vai fortalecer a hotelaria, vai fortalecer os restaurantes, vai gerar novos cursos na área de turismo na região, vai gerar uma quantidade de emprego de qualidade, bem remunerado na região. Vão vir turistas nacionais, turistas internacionais, por isso que eu falei do Paraguai, por exemplo, que poderiam vir. Vão instalar novas redes hoteleiras com novas oportunidades de trabalho, uma cadeia produtiva muito grande. Mas uma das coisas que o incentivo ao turismo precisa é uma rede de transporte. As pessoas precisam chegar rápido, chegar com qualidade, chegar com segurança. Então, duplicação de alguns trechos de rodovia, ponte com Mato Grosso do Sul, a melhoria da infraestrutura como um todo é estratégica e sempre vai ter o nosso apoio como engenheiro e como pré-candidato a deputado federal. A eleição proporcional ela passa por uma análise interna, ou seja, dentro do partido e ali dos aliados. Qual a viabilidade ou qual a análise que o senhor tem da viabilidade dentro do partido? Viabilidade, eu digo, de conquistar uma cadeira. Dentro do partido, claro que a gente tem uma leitura de uma chapa que está sendo composta, né, que vai ser validada agora durante as convenções, e daí cada pré-candidato dentro da chapa, ele tem primeiro a sua expectativa, né, de votos, o seu potencial de votos, né, digamos assim. E de outro lado, cada pré-candidato olha
para o seu colega de partido e vê também a expectativa do outro e faz a sua leitura. Então, claro que são projeções que a gente só vai saber o que estava certo, o que estava errado, quando abrir as urnas lá na frente, né? Porque cada um pode olhar de uma maneira mais otimista, de uma maneira mais conservadora. Nós temos uma perspectiva de uma boa chapa, né, do Partido Republicanos, com bons nomes aí sendo colocados na chapa e na disputa, e a nossa expectativa pessoal dentro do Partido Republicanos, passando agora a pré-candidatura, passando todo o processo eleitoral aí de 45 dias que vem à frente, chegar na data das eleições entre os 3 mais votados dentro do partido. Essa é a nossa expectativa. Perfeito. Concluindo da nossa parte, nós informamos que o Diário do Noroeste completa 67 anos, dia 23 de outubro de 2022, e com uma larga tradição de defender as bandeiras regionais, as bandeiras do Paraná e os grandes desafios do Brasil também. E com absoluta transparência e democracia. Nessa perspectiva, nós queremos deixar o Diário do Noroeste à disposição da sua pré-campanha, à disposição posteriormente da campanha, para que a população possa conhecer as ideias e, eventualmente, tomar a sua decisão e a melhor decisão para o Paraná, enfim, para a nossa nação, que tem desafios aí tão importantes para o tempo vindouro. Então, fique à vontade, por favor, e muito obrigado por estar conosco no Diário do Noroeste. Obrigado. Primeiro, parabenizar o Diário já por 67 anos de atuação em toda a região noroeste, né? É um trabalho belíssimo que foi feito, uma história linda, né, de democracia, de discussão dos problemas regionais, dos problemas estaduais, dos problemas nacionais, a perspectiva até internacional dos países próximos que nós temos aqui e que tem um impacto, seja Paraguai, seja Argentina, seja Bolívia, que estão na macro-região aqui do Noroeste. Então, parabéns por esse belíssimo trabalho. Nós temos um respeito muito grande pela imprensa. A gente vê que para ter uma democracia de fato, de direito, precisa ter uma imprensa livre, uma imprensa participante, uma imprensa que preze a democracia e que faça o bom debate, que possa esclarecer a população do que está acontecendo, levar fatos, levar informações, trazer as pessoas que estão nos cargos públicos, trazer as pessoas que postulam espaços nos cargos públicos, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, prefeitos, governador, presidente da República, senadores. Esse debate é importantíssimo para que cada um possa se apresentar, cada um possa trazer as suas propostas e aí vocês fazerem essa disseminação para toda a população dessa informação e que a população possa escolher de maneira democrática aquele que mais lhe agradou, aquele que lhe causou maior impacto, aquele que tem a expectativa de que possa contribuir mais para resolver todos os problemas da sociedade. Então eu parabenizo novamente, né, toda a equipe de comunicação, toda a diretoria, né, por esses 67 anos. E da mesma forma nós ficamos à disposição, tanto agora nessa fase da pré-campanha, como ao longo aí do período eleitoral e o período pós-eleitoral também. Nós estamos à disposição para debater ideias, para debater projetos, para debater temas às vezes mais fáceis, às vezes mais polêmicos, né? Mas sempre com muita transparência, com muita franqueza, colocando a nossa visão, colocando as nossas propostas para que a gente possa contribuir, mas principalmente que a gente possa resolver os problemas de todos, de toda a população paranaense, em especial a população aqui do Noroeste do nosso querido Paraná. Obrigado. Agradecendo também a todos que nos acompanham nessa produtiva conversa e, mais uma vez, reiterando, muito obrigado e ficamos à disposição. Obrigado e um abraço a todos.